Costumeiramente, o vinho esteve na mesa dos reis, imperadores e monarcas na história. Não à toa, ao completar 200 anos da independência do Brasil, preparamos esse podcast especial. Nós vamos trazer curiosidades sobre os vinhos que eram consumidos pelos monarcas e até pelos atuais presidentes, porque tem rótulos que levam o nome dos políticos. E para coroar essa data histórica para o país, nós preparamos esse podcast especial do No Mundo do Vinho. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas e aqui falamos de vinho sem afetação. E para falar sobre vinho no Brasil, nós não poderíamos deixar de apreciar um bom rótulo do vinho brasileiro, né, Sidney? Estamos aqui na nossa bancada com mais um rótulo da Casa Valduga. Vou mostrar aqui na imagem para você que está nos assistindo. Terroir Merlot, mais uma vez conosco. Pois é, enviaram esse presente pra gente, enviaram uma caixa de vinho de presente pra gente sortear aqui, abrir durante o podcast. A gente precisa agradecer, então, a Casa Valduga pela gentileza. Quem já escutou o podcast do Mundo Vinho ou assistiu às outras edições, conseguiu entender um pouco da história da família Valduga, né? Conversamos com o Eduardo Valduga aqui, foi um bate-papo muito bacana e por isso fomos agraciados com esses regalos, como diriam os gaúchos, né, lá da Casa Valduga. E para talvez completar aquela conversa que foi muito boa, nada melhor do que a gente iniciar ou colocar na sequência um podcast falando a respeito do vinho brasileiro ao longo da história, né? Porque tem muita história, ao contrário do que muitos pensam. Muita história e muita tradição, e muitas pessoas acreditam que o vinho brasileiro começou no Rio Grande do Sul. Começou, mas uns anos depois, porque ele iniciou, as primeiras videiras foram trazidas para o Brasil, né, Sidney, pela expedição colonizadora lá do Martim Afonso de Souza em 1532. Dá para dizer que foi lá em Santos, em São Paulo, que as primeiras videiras foram plantadas e os primeiros vinhos foram produzidos aqui no Brasil, anos após, né, a colonização 1500, 1532, 3 décadas aí o pessoal ficou sofrendo sem o vinho, mas depois veio. Isso aí, pode-se dizer que as videiras vieram nas primeiras naus que vieram de Portugal. E, de fato, o primeiro vinhedo a ser plantado foi plantado por Brás Cubas, na região de Santos ali. Brás Cubas é o mesmo homem que fundou a cidade de Santos, onde Pelé ensinou Maradona a jogar bola. E foi ali naquelas redondezas, em Cubatão, na Serra do Mar, mais precisamente, que ele plantou seu primeiro vinhedo. E isso em 1551, então, Brás Cubas foi o primeiro brasileiro a produzir um vinho. Será que tem alguma relação também com Brás Cubas, o livro do Machado de Assis? Será? Pode ser uma inspiração depois do Machado, que é um clássico da literatura também, né? As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito provavelmente. Interessante. Sidney, enquanto você falava, eu tive a liberdade de pegar o nosso rótulo aqui, vou abri-lo para começarmos essa conversa, né? Começarmos bem esta conversa com o nosso Merlot Terroir da Casa Valduga, né? Está aqui comigo. Isso aí, então, recapitulando aqui, 1532, as primeiras videiras europeias, né? As videiras adequadas para se fazer vinho chegaram ao Brasil pelas mãos de Martim Afonso de Souza, e Brás Cubas, em 1551, fez o primeiro vinho brasileiro na região de Santos ali, né? Em Cubatão, para ser mais exato. Posso fazer as honras para você, Sidney? Por favor. Aqui temos as taças bonitas, modernas, da Moza Cristais, que também nos presenteou com essas taças. E vou deixar vocês com inveja aqui, ó, para vocês escutarem. Merlot Terroir, um brinde ao podcast do Mundo do Vinho. O sabor do vinho brasileiro. É isso aí. Para inspirar a nossa conversa, então, Sidney, você falava que essas videiras foram trazidas da Europa, vieram ao Brasil. Como é que foi essa adaptação de solo? Será? Porque a gente tem terroirs diferentes na Europa e aqui no Brasil, acredito que essa deve ter sido uma dificuldade, né, dos colonizadores e quem trouxe as primeiras videiras para cá. Pois é, inicialmente escolheram mal, de certa forma, onde plantar essas videiras. E mais à frente, a gente vai ver que alguns séculos depois aconteceu um marco importante, que foi a virada da qualidade do vinho naquela região de São Paulo, naquela região da Serra do Mar.
Mas antes disso, só chegou, as primeiras videiras só chegaram no Rio Grande do Sul, que a gente tende a acreditar que foi no Sul, o Sul a fazer o primeiro vinho, e a gente já viu que não, mas essas videiras só chegaram ao Rio Grande do Sul em 1626. Quase 100 anos depois. Quase 100 anos depois. Pelas mãos do padre Roque Gonzalez. Jesuíta que catequizou diversos indígenas no Rio Grande do Sul, construiu os 7 povos das missões e que trouxe, então, essas primeiras videiras europeias lá em São Nicolau. Faz parte do povoamento. Tive a experiência, né, digamos assim, a vantagem de nascer lá perto dos 7 povos das missões, e realmente o padre Roque Gonzalez e todos esses jesuítas fizeram um trabalho incrível, né, no Rio Grande do Sul, e tem muito disso ainda, a gente tem as ruínas ainda muito presente lá, e é claro que essa cultura do vinho também foi disseminada. Muito bacana. E tem um detalhe curioso, é que quando ele chegou lá para produzir vinhos, para cerimônias e tal, os índios já dominavam a prática da fermentação. Olha aí. Já dominavam a fermentação. Eles já faziam bebidas fermentadas de raízes e outras plantas. Índio de bobo não tem nada. Não tem de nada, não. Usa aquela tanguinha para disfarçar. E com a uva? Eles, então, foram introduzidos à cultura da uva, né? Da plantação das videiras. Mas uvas sempre viníferas até aqui. Até aqui. Até então. Então, lembra que eu comentei que num determinado momento teria uma virada de chave na qualidade do vinho paulista? Foi em 1640 que aconteceu a primeira degustação guiada no Brasil, promovida pela Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo tem, se eu não me engano, 460, 470 anos. Então, a primeira degustação guiada no Brasil foi uma iniciativa da Câmara de Vereadores de São Paulo para mostrar para os produtores da época a porcaria que eles faziam. Começaram bem, então. Para convencer os caras a mudar os vinhedos de lugar ali, procurar lugares mais adequados para melhorar a qualidade do vinho, porque até então não dava para beber, não. Não dava, viu? Olha só. E aí, a partir disso, a concepção mudou. A partir disso, foi virando, então, ao longo dos anos e das poucas décadas que sucederam, houve uma grande melhoria na qualidade do vinho local. E outro detalhe interessante é que isso aconteceu em 1640, na Câmara de São Paulo. Em 1785, Maria I, a louca, ela proibiu todo o manufaturamento no Brasil. Ela proibiu tudo que fosse manufaturado, e vinho é um produto manufaturado, então estava no pacote ali da proibição, alegando que precisava mais de mão de obra para mineração, para agricultura e outras coisas que ela julgava mais interessante, mais importante para a época, mas na verdade era uma maneira de proteger os produtos portugueses manufaturados, o vinho e outros produtos manufaturados dos produtos brasileiros, que já despontava a qualidade. Então, algum tempo depois, poucas décadas depois, essa iniciativa da Câmara de São Paulo contribuiu para elevar a qualidade do vinho brasileiro. E a gente acha que o protecionismo econômico é algo desse século, né? É algo de muito lá atrás, né? Digamos assim, os mandatários protegendo aquilo que eles tinham interesse, né? Sempre que existiu o mercado, sempre vai ter proteção, sempre vai ter batalha, sempre vai ter a questão comercial saindo do braço, não tem jeito. E até depois a gente vai trazer, mas depois da abertura do comércio e dos vinhos também chegarem vinhos internacionais do Brasil, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Sim. Dando seguimento à nossa linha histórica do vinho no Brasil, Sidney? E esse protecionismo, essa canetada que Maria I deu, proibindo os produtos manufaturados no Brasil, prejudicando muito a produção de vinho, só foi deixar de existir, só caiu em 1808. 1808, aí, 80 anos antes da proclamação da República. Com a chegada da coroa portuguesa ao Brasil. Claro, em 1815 o Brasil vira Reino Unido de Portugal. O que acontece? Napoleão invade Portugal. O Dom João tá lá, fica com medo, vem pro Brasil, que era uma colônia. E aí o que acontece?
para o imperador, né, para o rei de Portugal poder estar no Brasil, era necessário declarar Reino Unido. E aí trouxe a corte, trouxe o Banco do Brasil, roubou muito o Banco do Brasil naquela época e também, né, trouxe esses fatos do vinho. Bacana, bacana. A história nos ligando com essa bebida que está há séculos na nossa mesa, né? Sim. Outro fator legal, interessante. Sabe essa uvazinha que a gente come e compra no supermercado para fazer suco e mastigar? A uva rubi, essas coisas desse tipo? Só chegou no Brasil em 1840. 1840. Então, até 1839, só existia no Brasil uvas viníferas europeias, que são as uvas adequadas para se fazer vinho. Olha só, uva de mesa, nada? Não. Nada, só chegou nada, em 1840, essa variedade americana que é chamada uva de mesa. Olha que interessante. Então, o nosso solo, dá para dizer assim, foi introduzido na melhor qualidade das uvas. Sim, já a uva vinífera europeia para vinho chegou 300 anos antes. Olha aí, gente, viu? E você achando que o terroir brasileiro é ruim, que não faz vinho bom. Mas detalhe, eles acham isso porque esse tipo de informação só ouve aqui, né? Só ouve aqui no podcast do Mundo Vinho. Só a gente cava a fundo. Bacana, né, gente? E por falar nos vinhos brasileiros, Sidney, a gente, voltando só alguns anos, em 1775 também, ou melhor, em 42, teve aquele renascimento da viticultura rio-grandense, né, com a chegada dos casais açorianos em Portugal, e acredito que dali também começaram a povoar a região de Rio Grande, que é o sul do Brasil, bem no sulzão, e também a região serrana, que é hoje onde a gente encontra os vinhos mais, digamos assim, conhecidos do Brasil, né? Exatamente, os europeus foram importantíssimos, né? Mas a gente vai ver a importância dos europeus. Aqui a gente já percebe essa importância, na medida que eles iam chegando, trazendo maquinário e tal, trazendo conhecimento. Mas o boom dos europeus que vieram a ajudar a agricultura, e principalmente a produção de vinho no Brasil, está um pouco mais à frente. Está um pouco mais à frente. Um pouco mais à frente na história, mais perto de nós aqui. E o que nós podemos falar daí de em diante? Porque daí nós temos Dom João fugido para o Brasil, Reino Unido. Aí temos filho de Dom João, Dom Pedro I, que vai declarar, então em 1822, vai declarar a independência ou morte, nas margens do Ipiranga, tem a fotinha, aquela clássica, ele tá com o chapéu em cima de um cavalo, dizem que era o burro, mas era um burro, né? Era um burro, dizem que ele tava com problemas intestinais na beira do rio, ficou bravo e quis declarar a independência. E aí nós temos a independência do Brasil, e temos o Império Brasileiro, né? O Brasil colônia torna-se império, e aí também traz essa cultura europeia que o vinho tinha, juntamente pela herança cultural deixada por Dom João e Dom Pedro. Além dessa questão cultural de consumo, de ser considerado alimento pelos portugueses, assim como é até hoje na Europa, ainda teve uma segunda necessidade na época das grandes navegações, sempre tinham missionários cristãos juntos. Então, de quebra, paralelo a isso, tinha uma segunda necessidade de se ter a cultura do vinho junto para a produção de vinhos para cerimônia. Uhum. Para cerimônias cristãs. Ah, claro, para ceia, pro batismo, para esses eventos. E na história, e a história... Duas religiões foram primordiais para a existência do vinho ao longo dos milênios, assim, não só... Isso no mundo. O judaísmo e o cristianismo. Se não fossem por essas duas religiões, o vinho provavelmente já teria deixado de existir há muito tempo. E que data está traçado o primeiro vinho feito? Existe algum relato, alguma aproximação histórica? Só por curiosidade. Bom, indícios levam a acreditar que o vinho exista há 8.000 anos. 8.000 anos. Muito provavelmente ele surgiu ali no Cáucaso, Pérsia, Mesopotâmia, aquele bololô ali. Uhum. No início da civilização. Sim. Foram vendo o fermento das uvas. A gente falou do Dom Pedro I, tem uma relação bem curiosa do Dom Pedro I, é que ele costumava ingerir todos os dias pela manhã uma tacinha de vinho do Porto. Assim como também nas refeições, no almoço, na janta, também costumava beber o mesmo vinho, acompanhado de muitos copos de água. Já que o vinho era costumeiro no copo do imperador, até pela tradição portuguesa, ele gostava de enaltecer os produtos de Portugal, como você falou, e também alguns do Brasil, já que ele preferiria, às vezes, a cachaça brasileira do que o vinho português, do que o vinho brasileiro naquela época. Fiquei na dúvida, vinho do Porto. Nós temos até um pouco de cultura de tomar vinhos do Porto, vinhos fortificados. Mas por que tanto copo d'água, será, Cid? Para hidratar, né?
Mas eu não acredito muito nisso, não. É? Porque eu Será acho que que ele não? não bebia só uma taça de vinho e nem bebia tanta água. Senão não teria se distraído tanto a ponto de Bonifácio meter bola nas costas. Acho que ele tava andando muito bêbado. Tava andando muito bêbado. É. Pois é. E o vinho do Porto, que a gente tocou, ele é um vinho fortificado, o pessoal às vezes trata como sobremesa, e etc. Como é que você vê essa inserção do vinho aqui no Brasil, essa herança do Dom Pedro ficou? A herança do português no Brasil, ela é gigantesca, tanto na cultura do vinho, no hábito de tomar alguns tipos de vinho, como o vinho do Porto e tal, mas também na culinária, né? Você pega ali, pensar no Brasil, início do Brasil, é de Recife até o Espírito Santo. Aí você traça aí no imaginário um retângulo indo para o continente ali, que pega metade do estado de Minas ali e faz um quadrado ali, ou um retângulo ali. Ali é o Brasil. Tanto que 65% do patrimônio cultural brasileiro está no estado de Minas Gerais. E justamente porque saía dali toda a riqueza. Claro, ouro, né? E a mistura dos portugueses, principalmente, com os indígenas, que definiu parte da cultura do Sudeste, né? Tanto na culinária quanto em alguns hábitos e tudo. E isso foi indo para o resto do Brasil, né? Foi se espalhando para o interior do país. Tanto indo para o Nordeste, quanto descendo para o Sul, vindo para o Sul. Então isso a cultura portuguesa é muito arraigada na nossa, né? A gente não percebe, a gente não imagina às vezes, mas comida, usar vísceras de animais, lá em Minas, por exemplo, no interior de São Paulo, usa-se muito vísceras. Isso é herança da cultura portuguesa. O próprio costume do artesanato, né? Muito também. Aqui na região que a gente está no litoral, ladinho, Itapema, Balneário Camboriú, por exemplo, a questão dos açorianos, né? Importantíssima, Florianópolis também. A gente vê realmente essa influência portuguesa aqui. E aí, Sidney, passando do Dom Pedro, do copinho de água, da cachaça e do vinho fortificado... A gente chega no início do século XX, que já produzia um volume grande de vinhos. Já era importante a produção de vinhos no início do século XX. A partir de 1900, século XX. E bolinha. E a gente tem também a Casa Valduga, que começou a sua produção de vinhos no final do século XIX, né? Na década ali de 1870. Começaram, já estão há 147 anos na nossa mesa. E a gente comentava com o Eduardo Valduga aquele dia, por mais que seja aí quase um século e meio de produção, são vinícolas novas comparadas com as francesas, com as italianas, né? Sim, muito novas, né? O Brasil é novo, né? 500 anos não é nada. Tem ponte na França que tem 2000 anos. Então, nós somos muito novos ainda, né? Então, a gente tem muito que evoluir em todos os aspectos. Por isso que esse é o momento do vinho brasileiro, né? Sim. E esse momento começou, de fato, nas duas guerras, né? Nas duas grandes guerras, que foram muito próximas umas das outras e trouxe uma leva imensa de todo tipo de europeu para o Brasil. Não só para o Brasil, Argentina, Chile, vieram para as Américas, que era o pau não estava quebrando aqui. E no Brasil chegaram aí os italianos, mais portugueses, franceses, gente de todo lado da Europa. E junto chegou também ainda mais cultura vitivinícola, mais maquinário, mais conhecimento na produção, porque é uma região que o vinho está lá desde sempre. Claro. Né? Para a Europa, a cultura do vinho foi levada pelos fenícios, que é um povo que viviam ali no norte de Israel, no Líbano ali, né? Na verdade, no Líbano e parte na Síria. Os fenícios eram 12 tribos espalhadas pelo Líbano, e algumas tribos também ficavam ali na divisa já na Síria, onde é hoje. E eles não tinham muito o que tirar dali, terra muito complicada para a produção, eles caíram para o mar, viviam do mar, tanto que eles dominaram todo o comércio ali do Mediterrâneo, norte da África e aquela parte da Europa toda ali. Então espalharam videiras, produção de vinho começou com eles ali, né? Desde a Grécia até Portugal. Então a Europa sempre respirou o vinho, e isso chegou em massa, em grande volume, essa cultura ao fim das duas grandes guerras ali, no fim da Segunda Guerra Mundial principalmente. E esse maquinário, esse conhecimento começou, é o que sabiam fazer, agricultura, produção de vinho e outras culturas, e deu. Foi aí que começou o boom da vitivinicultura no Brasil. E começou também o refinamento da qualidade.
Mais exigentes dos paladares. Exatamente. E ao mesmo tempo que é meio contraditório, porque ao mesmo tempo que chegou gente com conhecimento técnico para elaborar vinhos de alto padrão, surgiu também uma imensidão aí de vinhos feitos com uvas que não são viníferas, né? Com as uvas de mesa. E ainda tem hoje muita coisa. Se consome muito mais no Brasil hoje vinhos feitos com uvas não viníferas do que com as viníferas europeias. Mas isso não é um problema, está longe de ser um problema. E é interessante trazer também a informação de que, por mais que o vinho brasileiro, o vinho internacional tenha chegado nas guerras, eu li alguns livros, Sidney, que existia muito diálogo, né, entre os soldados de diversos países. Por exemplo, o francês conversava com o brasileiro. E muito disso, do assunto do francês, do espanhol, aqueles que conseguiam dialogar na mesma língua, né, que entendiam o idioma do outro, passavam dicas por ali. Às vezes eles até apostavam, ficavam um tempo sem beber vinho, eles escreviam relatos dos sabores. Eu acho que tudo vamos dizer assim, essa influência cultural contribuiu muito para nossa cultura. Sim, certeza. Só trocavam tiros em horário de trabalho. É isso aí. Cid, nós também temos fatos importantes do Brasil, após o período militar, temos a abertura do comércio também, que impulsionou muito a chegada de outras nacionalidades, né, do vinho, principalmente da América, né, que hoje, mesmo com o vinho brasileiro tendo uma qualidade enorme, sendo vendido muito, os vinhos mais consumidos pelos brasileiros ainda são os internacionais, né? Sim, sim. Mas o Brasil recebeu também muita marca internacional, muito produtor grande, né? A Moët Chandon chegou na década de 70, junto com outras grandes marcas, né? Outras marcas internacionais também, para produzir no Brasil. Então isso já, imagina uma terra, uma região nova, já chamando a atenção de uma empresa consolidada na Europa como a Moët Chandon. Imagina. Então já tinha uma percepção de um talento, de uma condição boa para se produzir vinhos de alto padrão. Tá certo. E nós temos aí, como o próximo fato histórico dá pra gente falar, talvez, seja esse da década de 90? Sim, eu acho que aí mudou um pouco o panorama, mudou bastante o panorama do vinho no Brasil, porque abriu importação. Na década de 90, com o governo do Fernando Collor, nós temos a abertura do comércio, o comércio internacional, né? As ideias do liberalismo econômico, lá da escola de Adam Smith, de Tocqueville e etc., começam a ser inseridas no Brasil. E aí o Fernando Collor de Mello abre o comércio para o exterior. Abre o comércio, derrubou o muro. As estatais caíram, foram privatizadas algumas também. Começou a ser privatizada. Foi a abertura do Brasil para o mundo mesmo, né? No comércio internacional. Meio que a cultura do liberalismo econômico começou a entrar no Brasil. E acho que essa foi o grande feito dele, né? Outro que todo mundo lembra foi o Fiat Elba, né? Foi o quê? O escândalo do Fiat Elba. Ah, com certeza. É verdade. Mas essa foi uma coisa boa. Foi uma boa coisa feita pelo Collor. E depois foi manchado, é claro, pelos esquemas lá de corrupção, de confiscar dinheiro da poupança, aquela história que acabou no impeachment dele, né, posteriormente, ali ainda em 93, 94, se não me engano, que o Itamar Franco assume. Foi um governo desastroso em muitos aspectos, mas sobrou pelo menos uma herança boa, que foi a abertura de mercado. E com essa abertura do mercado chegaram rótulos internacionais. Sim, aí veio uma enxurrada de tudo quanto é tipo de vinho, né? Vinho bom, vinho ruim, vinho famoso, vinho que nunca se ouviu falar, uma enxurrada de vinho chileno, argentino ruim, depois foi melhorando. Mas isso fez com que a indústria do vinho nacional se mexesse e buscasse maior qualidade. E contribuiu bastante para a evolução do vinho no Brasil. Então se modernizou, importaram maquinário, importaram conhecimento, gente estudando fora, e começou a virada mesmo de qualidade, né? Foram vários pontos de virada ao longo da história, né? Mas o último ponto importante, esse marco importante para a qualidade do vinho brasileiro, foi na década de 90, com a abertura de mercado e a adaptação dos produtores brasileiros a se moldar para buscar mais qualidade para competir. E por falar no vinho brasileiro, que regiões nós temos hoje, Sidney, que estão com a produção mais intensa, uma produção de maior qualidade, que são exportadas para o mundo inteiro? No Brasil tem regiões que as pessoas não imaginam. Pois é, tem regiões... claro, vem na cabeça vinho gaúcho, vinho catarinense. Fazendo coisa boa. Mas depois tem
Pernambuco, tem Vale lá na região norte também, muita região. E nossos vinhos são elogiados por críticos importantes, por exemplo, Os Clarke, que é um dos maiores autores sobre vinho que tem no mundo, Jancis Robinson, que é uma mulher que é Master of Wine, uma das poucas que tem no mundo, Steven Spurrier, que é um inglês também, que é muito respeitado. Todos esses aí já rasgaram um monte de elogios por vinho brasileiro. E não só os espumantes, vinhos tintos, vinhos brancos, o vinho de modo geral. Então, é importante porque o gringo descobriu o nosso vinho antes de nós. O gringo sabe que tem outras regiões alternativas no Brasil e a gente ainda não descobriu isso, né? Então, respondendo a sua pergunta. As regiões do Brasil são divididas em 3 categorias. A que é chamada de viticultura tradicional, que inclui o Sul e o Sudeste, aqui em especial Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Mais o Sul, na verdade. O Sudeste, ele se encaixa o Sudeste se encaixa em outra categoria que já fala. Então, viticultura tradicional. Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que produz bons vinhos também, algumas regiões ali do Paraná. Os vinhos tropicais são os vinhos do Nordeste. E quais estados do Nordeste? Aí que o pessoal vai ficar surpreso. Pernambuco já não é tanta novidade. A Bahia também não. A Bahia que faz divisa com Pernambuco ali no Rio São Francisco. Então todo mundo sabe. Vale São Francisco. E Pernambuco, é o Vale São Francisco, que está na divisa entre a Bahia e Pernambuco. Já tem alguma tradição, já tem pelo menos uns 30 anos produzindo vinho. Alagoas e na Paraíba. Paraíba e Alagoas. Perto de Maceió ali também. Só que é o seguinte, aí esses são os vinhos tropicais. Já chego para explicar o porquê que essas regiões têm vinho bom. E tem os vinhos de inverno, que a colheita é feita no inverno. Então eles inverteram o ciclo vegetativo e para colher no inverno, ao contrário do que acontece aqui no sul. Os vinhos de inverno estão no Sudeste, no Centro-Oeste e também alguns no Nordeste. Então, os vinhos de inverno são Minas Gerais, São Paulo, né? Serra da Mantiqueira ali, que faz divisa entre os 2 estados. Tanto São Paulo quanto Minas produzem vinhos excepcionais. Syrahs, Merlots, Chardonnays gostosíssimos. Goiás, o Centro-Oeste, o Cerrado Mineiro, o Cerrado Goiano fazendo... Tem vinho em Brasília, hein? Eu brinquei no Cerrado, mas não é no Cerrado. Na verdade é uma região alta, são regiões de montanha ali que tem condição adequada. Outra região menos explorada é a Bahia. Como é que chama aquela serra da Bahia lá? Esqueci o nome. Também tá na ponta da língua, Vai falando que eu vou pesquisar aqui que eu também esqueci. Nessa região da Bahia tem picos de 2.000 metros de altitude. Tem cidades nessa região da Bahia que tá longe lá daquela outra região que eu citei, na divisa com Alagoas, lá do Vale do São Francisco. Serra do Espigão, né? Serra do... Não? Serra do Espinhaço. Não, Serra do Espinhaço não. Serra do... É Mantiqueira também, né? Tá perto do Espírito Santo ali, tá no Sudeste e no Sudoeste da Bahia ali, mais ou menos. Tem cidades próximas a essa zona que faz média de temperatura no inverno de 6 graus. Média. Variando aí de 10, 12 a menos 10, menos 12. Serra do Espinhaço ou Serra do Ouro? Não. Também não é. Não, já lembro aqui. O Google tá nos deixando pra trás. É uma serra famosa, gente. Quem gosta de hipismo, de fazer viagens. De fazer viagens de passeio de mato, assim, sempre vai pra lá. Mas já lembro o nome, daqui a pouquinho. Espírito Santo, que é a região cafeeira lá também do Espírito Santo, produz vinhos bons. Então, sempre com safra de inverno. Então, em Goiás, por exemplo, eu trabalhei em Goiânia por 5 anos e eu tive uma experiência interessante lá com um produtor de Goiás. Chega lá um cara aí na casa dos 40 anos, de nome Marcelo, com vários... Primeiro ele chegou comentando que estava fazendo vinho lá. Falei, tá bom. Então tá então. Conta aí pra gente. Aí, mas eu falei, não botei muita fé, porque eu também não estava muito ligado nisso. Isso já tem anos. E aí bacana, troquei ideia com ele. Passaram uns 3, 4 meses, ele volta já com 4 ou 5 garrafinhas de vinhos em garrafa PET, sabe, garrafinha de água. Uhum. Trouxe a amostra, um Syrah, um Barbera, um Merlot,
um tempranillo e uma mistura de Syrah com tempranillo, se eu não me engano. E colocou para eu experimentar. Eu fiquei de cara. O estilo, aquele vinho de sol, um vinho de alta qualidade, assim, vinho com acidez boa, álcool bom. Nessas regiões do Nordeste, do Sudoeste, Minas ali, eles conseguem 24 graus babos, pra você ter ideia, que é considerado espetacular. Sonho. E chegou, eu fiquei de cara com os vinhos. Excepcionais, aquele estilo californiano de Santa Bárbara County, por exemplo, vinhos muito densos, muito extraídos, de Goiás, feito em Goiás. E não é só um que tem lá, tem vários produtores já. Já tem produtores instalados na Paraíba, em Alagoas. E por que essas regiões dão vinhos bons? Onde foi feito o primeiro vinho brasileiro? São Paulo. Serra do Mar, em São Paulo. E é uma questão lógica. O que é que tem e que atrapalha a infraestrutura brasileira, que separa sempre o resto do Brasil do mar, da costa? Serras. Né? Então, você está lembra do mapa de São Paulo? Para ir para Santos, tem que fazer o quê? Serra, passar por serra. E é uma serra, essa serra do mar, por exemplo, ela começa lá em São Paulo e vem para o sul. E vem aqui para o sul. Tem também outras cadeias de serra e de montanhas, também na beirada do mar ali, próximas do mar, 100, 200, 300 quilômetros de distância do mar, que não é muito, também lá no Nordeste. E é justamente cravado nessas montanhas, nessas partes mais altas, com que alguns atingem 900, 800 metros sobre o nível do mar, que eles conseguem microclima adequado para fazer bons vinhos. Olha aí. Então, a mesma razão do primeiro vinho ser feito em Cubatão, na Serra do Mar. Então, se pesquisar, você vai ver no relevo ali do mapa, se aproximando, sempre um relevo de montanha, sempre paralelo à costa. Então, na medida que na mesma linha que segue a costa, segue essa cadeia de montanha. Na medida que vai subindo para o Nordeste, na medida que já está no Nordeste, essas cadeias são um pouco mais baixas, que começam ali na Bahia, que chega a 2.000 metros de altitude, só que lá em Alagoas, na Paraíba e mais para cima, estão ali na casa dos 800, dos 900 metros, 700 metros de altitude, que conseguem a condição adequada. Para você ter ideia, o Vale do São Francisco está mais ou menos 300, 350 sobre o nível do mar. E nessas novas zonas do Nordeste, elas estão pelo menos a 800, 900. Que interessante. Então, é a altitude e esse clima de montanha que cria microclima adequado para se produzir bons vinhos. E que território o Brasil tem, né, para fazer essa produção de vinhos com tantas regiões diferentes, com características diferentes, para que cada vinho seja específico, né? É o chamado microclima, porque tem zonas que estão em condição muito diferente do que está ao redor ali, mas ali, por conta de um vale, de uma montanha, cria um clima um pouco diferente do que é o padrão para essa grande zona. Quero deixar um abraço pro pessoal lá que faz vinhos na região do Vale do São Francisco, Pernambuco também, principalmente. O pessoal da Rio Sol nos escuta. Às vezes manda um áudio, uma foto. Escutei o podcast de vocês, gostei, vai um abração para vocês, pro Jorge, pro Emerson e também pro Cris, que estão sempre ligados com a gente. Legal, estamos chegando lá então. Estamos chegando lá, eles gostam muito das nossas dicas aqui, estão sempre ligados com a gente, Sidney. Show de bola. Muito bacana, né? E a gente fala de vinho brasileiro com muito carinho, né? Carinho Eu, mesmo. pelo menos, gosto muito. Eu bebo bastante vinho brasileiro. Bebo de tudo, na verdade, porque todo país faz coisas boas, todo país faz coisa ruim. França faz coisas que não dão para beber. Itália tem coisas que não dá para beber, tem coisas espetaculares também. E não é diferente no Brasil, tem coisa boa no Brasil também. Tem muita coisa boa. Sidney, falamos então das regiões e eu quero aproveitar e trazer algumas curiosidades dos nossos presidentes, monarcas. O que eles gostavam de beber? O que você acha? Tem alguns que gostavam muito de cachaça. Ainda gosta. Ainda gostam. Tem outros que não bebia nada. O atual presidente não bebe nada, apesar de ter uns vinhos aí especiais que você vai falar. Tem a ex-presidente chegada no vinhozinho europeu, né? Gostava de entortar a cara lá em Portugal. Lembra ela no carro meio chapadinha? Lembro. Mas os mais antigos, eu não me lembro, porque não é da minha época, mas só que como você é mais velhinho que eu. Sim, sou. Tenho 40 anos a mais que você, né? Tu é contemporâneo de Dom Pedro. Com certeza. Eu busquei alguns livros e dizia que o Dom Pedro I
ou melhor, Dom Pedro II, né, que assumiu o trono com 15 anos de idade, quase, ele proclamou a República. Ele levou um golpe de proclamação da República. Só que teve uns jantares antes que tiveram uma balbúrdia de alimentos, de bebidas, e olha só o que estava nesse menu. Tinha um menu só requintado aos vinhos e às bebidas fermentadas. Tinha Sherry, Grand Blanc, Marsala, tinha vinhos franceses, Chateau Margaux, tinha Lafite, vários vinhos assim potentes, vinhos históricos, incluindo alguns romanês ainda lá na época da proclamação da República, 1889, 88, né, naquele intermédio. E aí, trouxe essa curiosidade, agora eu quero pular agora para a contemporaneidade. Não é que eu fui no Google e achei um vinho do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, a gente vai ver aqui na tela agora. Que vinho é esse? Chamado de Il Mito. Pô, e ficou bonito o rótulo. Olha só, acho que tem mais uma imagem. Ele é feito no Brasil? Ele é um vinho chileno, eu pesquisei. É chileno? Existe no e-commerce para você comprar, mas ele é um vinho chileno, ó. Tem a Carmenère Cabernet Sauvignon é chilena, mas tem Serra Gaúcha também, o espumante deles. Tá, mas é uma coincidência que é um produtor lá do Chile e tal, ou foi feito em homenagem a... É um produtor que gosta do presidente, né? É fã do Bolsonaro e acabou batizando um da linha de vinhos dele como Bolsonaro Il Mito. Ah, legal, pô. Demonstração de carinho pelo cara. Demonstrou carinho pelo presidente. E eu li uma declaração de uma sommelier que disse que alguns vinhos, por exemplo, são muito bons. O Chardonnay, principalmente, tem aromas e sabores florais delicados, acidez e um paladar longo e persistente. Cerca de R$270 cada garrafa. Não é barato. Mas também não tá tão caro. Não tá tão caro, né? Não é barato, mas se tiver qualidade, vale. Se você toma uma taça e fica falando, tá ok. Ó, esses vinhos que você citou aí. Tá ok. Esse vinho tá ok. Ele é bom? Tá ok. Tá ok. E aí, fazendo minha pesquisa, Sidney, eu achei também o vinho do Lula. O vinho chamado Lula. É um vinho da Toscana, um vinho italiano. Reza a lenda que ele harmoniza muito bem com carne vermelha, cordeiro, vitela e aves. E ele é avaliado até com nota 4, 4.5, de 0 a 5. Tem um preço de €39 em média. O que dá? Quase R$210 por aí seria o preço. Mas no Brasil, um vinho de €30 chega aqui no Brasil a uns R$1.000, R$1.500. Tudo isso? €30? Para nacionalizar, frete e tudo, e aí com margem de lucro se for revender. Tá, mas ali o Lula é uma marca de homenagem ou é uma coincidência? Essa é uma coincidência. Tá. Essa é uma coincidência. O vinho Lula, tá aqui o produtor, acho que é Bolsborg, que é da Toscana, da região italiana da Toscana, e tá aí o vinho Lula. Aí o pessoal compete, vê qual que é o melhor. Aí o sommeliers e sommeliers. Quero ver se você acha um sommelier imparcial que vá avaliar os dois vinhos. Não sei se no mundo do vinho isso vai acontecer, mas eu sei que tem que ter alguém para avaliar os dois vinhos. Ó, imparcialidade é difícil de encontrar, né? Difícil, né? Eu acho que nem existe. Sempre tem 10 centavos ali de paixão, né? De preferência. Mas tem o vinho que o Lula tomou. Tem o vinho que o Lula tomou quando ele ganhou a eleição de 2002. Tá aqui na tela, nós vamos ver também. Coloca pra gente aqui, Heinz. Então, Romanée Conti, o vinho do presidente Lula. Nós falamos aqui no podcast sobre vinhos biodinâmicos, né? Citamos, mas essa aqui é uma charge que o pessoal fez, né? Dele bebendo esse vinho. O Romanée Conti na mão e o vinho e a taça na outra. Mas tem uma foto só do rótulo aí, Raíssa, se você consegue achar e mostrar pra gente. Tá aí. Pesquisou o preço desse vinho? Caiu pra trás, né? Eu fiquei com medo, viu? Na época, 2002, reza a lenda que esse vinho custava R$50 mil. Em 2002, tínhamos ali o dólar a 1,15, 1,40 no máximo. Qual era a safra dele? Encontrou esse detalhe? 92, eu acho. Pois é, dependendo da safra, esse vinho chega a isso ou passa. Hoje em dia, eu lembro que o jogador Neymar abriu um 98, Romanée Conti. R$150 mil. Cara, o rótulo de entrada, que é o Richebourg desse produtor, deve estar na casa dos 3, 4 mil. De entrada? Olha, já teve o prazer de beber Romanée Conti, já. Sidney? Tomei o Latache, já tomei Richebourg e tomei o Romanée. Empenhorar o carro, o apartamento e beber. Não, mas eu não paguei, né? Senão não teria bebido. Não teria, né? Mas aqui no mundo do vinho não é fácil, né?
Vamos ver se eu acho aqui, eu vou procurando a reportagem que eu li. E a Dilma não tem relação com vinho? A Dilma tem a safra que o Lula bebeu era uma safra de 97. Romanée Conti 97. Era um jantar de 20 pessoas que ele bebeu esse vinho. Cara, se eu não tô enganado, 97 é uma baita safra. É uma baita safra. Só que ele deve ter bebido esse vinho muito novo, porque ele tomou em 2002, né? Tinha 5 anos esse vinho, né? Pois é, jogou o vinho fora. Pode ser que sim. A dona Dilma Rousseff também era conhecida por gostar de um vinho. Tá aí, ó. Esse é o rótulo da dona Dilma Rousseff, que era o predileto. Tá? Até rolou uma polêmica que ela tinha comprado com dinheiro público, algum vinho e tal, que teria sido esse, então. É um vinho madeira, terrantês é a uva. Diz que esse era o predileto, que era só isso que ela gostava de beber. Mas vinho madeira é incrível, cara. Tem produtores... Qualquer vinho madeira da Ilha da Madeira já é incrível, né? Tem alguns produtores que fazem verdadeiras obras-primas, cara. São vinhos fortificados apaixonantes. Pesquisando aqui, tá? No Google, coloquei aqui, tem umas lojas que tem esse vinho. 1.795, vinho madeira. Vou deixar pra você ler o preço, tá? 78 pila... 78 mil reais. 78 mil reais, 620. Isso. É exatamente isso. Da mesma safra? Da mesma safra. A mesma safra, exatamente esse. 78 mil reais, em média. Rapaz, eles torraram, hein? Pois é, o cidadão para beber um vinho de 80 mil reais, ele tem que ter uma renda... Ou ele não tá pagando, né? Ou ele não tá pagando. Acho que foi o caso. tanto Romanée Conti quanto esse Madeira, de 80 mil. Tem que ter uma renda boa para poder beber, para poder aproveitar esses vinhos, né? Dá para ver, então, que, como a gente falou lá no início, o vinho tá na mesa dos reis, dos imperadores, dos presidentes, está sempre. Dos súditos também, mas um pouquinho mais humilde, né? Não, bem mais, né? O único que tem, então, um vinho próprio ali, vamos chamar, brasileiro, é o Il Mito. Il Mito. Você compraria o Il Mito? Mas com nome em espanhol. Eu acho que é pra dar uma internacionalizada, né? Eu compraria até pra uma referência aí, faz parte da história do Brasil, né? Faz parte da história, é verdade. Legal, bacana. E o vinho Lula, da Itália, o Toscano também, cerca de 30 a 33 euros é o custo desse vinho. Sim. Mas de todos os líderes brasileiros aí que a gente citou, quem matou a pau foi Dom Pedro II, né? Por quê? Aquela lista de vinhos lá. Aquela lista ali não é fácil. Tem os vinhos aqui que eu não sei nem pronunciar o nome aqui, ó. Ainda continha o Portos, Vinconte Velay, Vix Exposition, Extra Especial, tinha vinho doce, moscato, moscatel. Tinha Jerez, pelo que você falou, tinha Madeira, tinha vinho do Porto. Você falou do Romanée Conti. Você falou do Chateau Petrus? Chateau Margaux. Margaux, desculpa. Margaux. Lafite. Chateau Lafite Rothschild. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Você vai mandar bem, ó. Aqui, ó. Tem champanhe, tem licor e muita coisa. O Dom Pedro arrebentou a boca do balão. Eu acho que ó, Chablis. Chateau de Quem. Uns Ausliesg, com certeza é um vinho alemão aí de alto padrão, que não tem o produtor aqui. Chablis, Pontet Canet, Margaux, Chateau Lafite Rothschild, Chateau Liouville Barton, Becherré, Chateau Becherré. Bebia mal o homem, hein? Chambertin, ó, só da Borgonha. Os Chambertin, Pommard, Nuits Romanée. Cara, esse bicho tava bebendo direitinho. Tava trocando por no ouro. melhor que podia ter. Viu só? Esse foi nosso Dom Pedro II, hein? Foi imperador com 14 anos e 7 meses. Teve uma educação voltada ao império, né? Então sabia do que tava bebendo, sabia do que tava falando, né? Vivia lá na Europa, Estudou com os principais, né, intelectuais daquela época, né? Então, o homem era bom. Quem tomou couro na qualidade do vinho foi só o Mito. Fizeram pra ele e economizaram ainda. É isso aí. Sidney, por hoje é isso? Por hoje é isso. Ficamos por aqui, então, no podcast do Mundo do Vinho. Se você gostou desse episódio, por favor, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, deixa aquele like. Também tem o sininho, aperta no sininho no lado, vai ter ali todas as notificações e você vai receber todas as notificações de cortes, também de novos envios. E, é claro, também estamos no Spotify, né, Sidney? Isso aí. Nos acompanha aí nos canais todos. Só a gente resgata essa história. @ no Mundo do Vinho no Instagram também. @Sidney Vinho News. @Estevão Limana. E nós voltamos na próxima quarta-feira às 8 horas da noite. Tchau.